Dando sequência, teremos agora o quarto painel com o tema Diversidade no Meio Rural. Para mediar os trabalhos, o coordenador adjunto do Programa de Mestrado e Doutorado da Universidade de Marília, professor Emerson Ademir Borges de Oliveira, que assume a palavra. Boa tarde. É um prazer poder estar aqui mediando essa mesa e aquilo que eu acho que é o mais importante num evento dessa magnitude realizado dentro aqui da nossa casa da Universidade de Marília. Antes de ouvir as nossas expositoras, e acho que estamos aqui para isso, né, para ouvi-las, eu queria apenas fazer algumas breves considerações, uma rápida palavra sobre essa mesa que a gente vai iniciar agora, né? Eu acho que, em primeiro lugar, né, a gente sempre escuta dizer que o direito, a vida é muito dinâmica e o direito muitas vezes não consegue acompanhar essa dinâmica do direito, da vida, né? E eu costumo dizer que a vida ela não cabe na norma, né? Essa mesa redonda sobre diversidade no meio rural é a mais clara expressão de como o direito ainda pode estar muito afastado da realidade. 3 semanas atrás, doutoras, nós estivemos aqui nesse palco, e eu até o chamava a atenção, eu estava sentado aqui nesse lugar, para que ele não caísse ali na hora de fazer a exposição. Dr. Jorge Luiz Souto Maior nos abrilhantou com uma palestra sobre a necessidade de ler e reler a Constituição Federal, trazendo aqui vários dispositivos e interpretações que devem ser dadas a esses dispositivos. Mas eu vou além, para dizer que muitas vezes a Constituição não conseguiu, diante de determinado contexto, expor a realidade e como é que a realidade deveria ser tratada. A nossa Constituição tem passagens belíssimas sobre igualdade e combate à discriminação. Cito algumas aqui, artigo 5º caput, né? Todos são iguais, sem distinções de qualquer natureza. Artigo 5º, inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Artigo 3º, 4º, ao estabelecer que cabe à República promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. O artigo 7º, 20, quando protege o trabalho da mulher. Finalmente, o artigo 7º, 30, que estabelece proibição de diferenças de salário, funções ou critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Mas, como eu disse, por vezes a Constituição não diz tudo o que deveria dizer, mesmo que os constituintes o queiram, né? Da mesma forma, a vida não cabe na norma, né? A Constituição, o constituinte se apegou ao binômio, né, homem e mulher, mas nós sabemos, na vida cotidiana, que há muitas outras formas de ser e de se sentir, e todas elas devem ser protegidas pelo Estado. O legislador agiu para proteger a discriminação por cor, para proteger a mulher contra o abuso, embora com uma certa demora, né? Precisou puxar a orelha um pouco do nosso Estado, para proteger o menor, o idoso, o índio, a pessoa com deficiência e até intolerância religiosa. Mas se esqueceu de proteger a orientação sexual e as formas de manifestação sexual que divergem desse binômio. Eu tenho um projeto chamado Nos Bastidores da Constituição, onde eu entrevisto deputados e senadores constituintes. E um deles que eu entrevistei foi um que trabalhou justamente na subcomissão que escreveu o artigo 3º e o inciso 4 do artigo 3º, né? E ele falava naquela época, olha, a gente precisa proteger também contra a orientação, a discriminação contra a orientação sexual. Mas ele me disse o seguinte: professor, não tínhamos um consenso suficiente para conseguir colocar no inciso 4 a palavra orientação sexual. Naquele momento a gente não conseguia. Então o melhor que a gente conseguiu fazer foi colocar todas as formas de discriminação.
E o Supremo, então, entendendo que ele tem um papel contramajoritário muito importante, na interpretação constitucional, na ADC 26, fez uma interpretação para estender também a lei que pune a discriminação para os casos de homofobia e transfobia. Claro que os penalistas criticam muito, justamente por ser ali uma criação de um crime, né? Por analogia, mas também talvez seja o que deu para fazer naquele momento, né? Em especial diante da incansável omissão do nosso poder legislativo. Mas e hoje? Nós estamos aqui, e o que é que nós podemos fazer? E é essa discussão que apresenta esse belíssimo painel. Gostaria, então, de apresentar-lhes as nossas ilustres debatedoras. Doutora Daniele Olivares Correia, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, pós-graduada em Processo Civil e em Direito Tributário, também pela PUC Campinas, pós-graduada em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela Uniderp, pós-graduada em Direito Constitucional aplicado pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, procuradora do Trabalho do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, coordenadora regional da Coordenadoria de Promoção da Igualdade e Combate à Discriminação no Mercado de Trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, coordenadora nacional da Coordenadoria de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho do Ministério Público do Trabalho, gerente do Projeto Estratégico Nacional Acessibilidade e Inclusão no Trabalho de Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados do Ministério Público do Trabalho, membro colaboradora e integrante do Grupo de Trabalho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público e membro integrante da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Cansei só de ler. E do outro lado, aqui também, doutora Maxiele Scaramussa Bergamin, advogada, sócia fundadora e diretora do escritório Scaramussa Bergamin Advocacia, graduada em Direito pela Universidade da Amazônia, com especialização em Direito Ambiental pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paragominas, autora do livro Paragominas, a experiência para se tornar um município verde na Amazônia, lançado em 2015, CEO da empresa Nativa Carbono, fundada em 2021, empreendedora social, criadora do Projeto Rural Delas, diretora da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, quadriênio 2023-2027. Duas palestrantes brilhantes e com muito a contribuir sobre a temática. De imediato, então, passo a palavra, inicialmente, para a doutora Daniele Correia, para a sua exposição. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, eu vou me audiodescrever, porque eu sei que esse congresso vai subir para o YouTube, e pode ser que alguma pessoa com deficiência queira acompanhar. Eu vou fazer, então, a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo comprido, castanho, ondulado, olhos castanhos, tenho 49 anos. Eu estou sentada aqui na mesa principal, de frente para a plateia. Ao meu lado estão o professor Emerson e a doutora Marcele. Bom, gostaria de cumprimentar o desembargador Samuel Lima, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais presentes aqui neste evento, e dizer que eu me senti muito honrada com o convite de estar aqui discutindo essa questão tão importante que é a diversidade e a inclusão no mundo do trabalho e no mundo do trabalho rural. Né? Bem, eu acho que eu posso falar daqui mesmo, porque se a gente vai discutir... Bom, então tá certo. Para a gente falar de diversidade,
no mundo do trabalho... Obrigada. Tá. Bom, acho que, antes da gente falar de diversidade, eu sei que tem alguns estudantes de direito aqui, a gente até falou sobre isso lá. Eu acho que é importante... Primeira coisa, são os estudantes entenderem o que é o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho é um ramo do Ministério Público da União, especializado no combate e na defesa dos direitos fundamentais do trabalhador. Dentro do Ministério Público do Trabalho, nós temos 9 coordenadorias temáticas, né, que tratam do trabalho, combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, medicina e segurança do trabalho, e, dentro dessas coordenadorias, a cor de igualdade, que é essa que foi lida no meu currículo, que é uma coordenadoria criada em 2002 no Ministério Público do Trabalho e que tem como premissa, né, a promoção da igualdade de oportunidades e a eliminação da discriminação no trabalho, por meio de vários projetos nacionais de inclusão de pessoa com deficiência, de jovens negras e negros, da população LGBTQIA+, e várias outras atuações de combate à discriminação, à violência de gênero contra a mulher e toda forma de violência no mundo do trabalho. Bem, quando a gente fala de diversidade, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o que é diversidade, não é? Pelo dicionário, é tudo aquilo que é diverso, com multiplicidade. É aquilo que representa a pluralidade, que não é homogêneo. São as representações das diferentes formas, existências e culturas. E, no contexto social, a diversidade é justamente a convivência de indivíduos diferentes em relação à etnia, à origem, à orientação sexual, à cultura, ao gênero, à orientação política, dentro de um mesmo espaço. E a interação entre as diferentes culturas e as diferentes formas de ser. E quando a gente fala de diversidade, não tem como a gente falar de diversidade sem pensar na igualdade, sem pensar na não discriminação e sem pensar na inclusão. Nós precisamos pensar nesses 4 vetores, senão a gente não está falando de diversidade, não está falando de respeito à diversidade. Bem, só para a gente dar uma pincelada, o IBGE publicou agora, em julho de 2022, o resultado do censo, julho de 2023, o resultado do censo de 2022, e lá a população autodeclarada negra no Brasil é de 56%, a população feminina no Brasil é de 51,5%, a população com deficiência, 8,9%, e aqui entendido aquelas deficiências mais graves, porque o censo ele adotou o protocolo de Washington para fazer a pesquisa, e ele considerou, então, como pessoas com deficiência, aquelas que não conseguem, de forma alguma, se locomover ou interagir com autonomia, ou têm muita dificuldade para conseguir. E por que eu estou falando isso? Porque, se a gente pegar o censo de 2010, esse número era maior, chegava a 24%. Então, por que diminuiu a população? Não, não diminuiu. A população continua a mesma, com deficiência, só que o critério adotado para se considerar pessoas com deficiência mudou. Então, mas, mesmo assim, isso equivale a mais de 20 milhões de pessoas. Então, assim, nós temos uma população bem grande com deficiência no Brasil. E a população LGBTQIA+, que eu coloquei esse dado interessante, que, segundo uma pesquisa da Associação Nacional da LGBTQI, mais de 10% da população é estimada com uma população LGBTQIA+. Então, essa é a representatividade, um exemplo da representatividade social brasileira. E quando a gente fala no princípio da igualdade, que o professor Emerson falou, no artigo 5º caput, no inciso 1º, né, lá está a igualdade formal, mas nós temos que pensar na igualdade material, porque a Constituição, quando estabeleceu esse princípio, de fato, procurou trazer o direito à prática.
E é por isso que, nos princípios fundamentais da República, que estão lá no título 1º da Constituição, está lá, no artigo 1º, o princípio da dignidade da pessoa humana, né, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, como um vetor, como um princípio basilar que vai imantar toda a Constituição Federal, todos os demais títulos da Constituição Federal. Inclusive, o artigo 170 da Constituição Federal, que trata da ordem econômica, né, que visa o quê? A valorização do trabalho humano, né, e tem como um dos princípios que a propriedade privada tem que atender à sua função social. Então, a Constituição, ela é um arcabouço jurídico que ele é harmônico. E a gente tem que ler a Constituição com essa harmonia. No artigo 3, ainda falando do porquê da previsão da igualdade material, né, estabelecida no artigo 5º, lá no artigo 3º, quando ele fala dos objetivos fundamentais da República, está lá, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, como o professor Hermes falou, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. E aqui inclui toda a forma de discriminação, em relação a qualquer característica, a qualquer pensamento, a qualquer forma de pensamento, a qualquer individualidade. Então, quando a gente trata de não discriminação, a gente também está falando de etarismo, a gente também está falando de padrão estético, a gente também está falando de origem, a gente também está falando de nacionalidade. Nós estamos falando de xenofobia aqui também. Então, esse artigo, ele contempla a exilar toda forma de discriminação. Bom, e aí a nossa Constituição trata, lá no artigo 4º, do compromisso do Brasil com o direito internacional. E lá, um dos compromissos do Brasil com o direito internacional, né, que é um dos princípios, é a prevalência dos direitos humanos. E eu falo isso porque o Brasil ratificou 3 tratados internacionais de suma importância com status de norma constitucional. E que é o Tratado Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Tratado de Marrakech e a Convenção Interamericana contra o Racismo. Esses 3 tratados buscam trazer equidade, buscam trazer a inclusão dessas pessoas na sociedade, com o devido respeito, com a devida inclusão. E aí, nós temos lá o artigo 6º, que trata do direito ao trabalho, que é um direito fundamental, e que é um direito que traz a dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º, porque sem trabalho ninguém tem dignidade. É através do trabalho que a pessoa se identifica, é através do trabalho que a pessoa se reconhece e que se coloca na sociedade. Então, o trabalho é importante para todos, e ele é uma forma de trazer outros benefícios e outros direitos, não é? Bom, e o artigo 7º, então, também vai tratar da questão da proibição da discriminação do trabalhador e da proibição da discriminação do trabalhador com deficiência. Bom, então eu falei lá no começo, quando a gente fala de diversidade, a gente tem que tratar da igualdade, que eu acabei de falar, da igualdade material e da não discriminação. E o que é discriminação? Então, o Brasil assinou a Convenção Internacional da OIT, Convenção 111, não é? Que já faz muito tempo, em 48, né? Mas o decreto que consolidou todas as ratificações é esse de 2019. E lá tem um conceito de discriminação em matéria de direito do trabalho, nas relações de trabalho, que é toda distinção, exclusão ou preferência fundada em raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional, origem social, que tenha por efeito destruir, alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão. Vejam, esse conceito ele não é exaustivo, ele também é exemplificativo. E aí, quando a gente entende o que é não discriminação, a gente tem que entender, bom, então, se
precisa se promover a igualdade material. E nós temos que combater a discriminação. Como que pode acontecer isso na relação de trabalho? Através da inclusão. E aí se confundem muito os termos, né? Porque, geralmente, só porque uma pessoa com deficiência possa estar aqui assistindo essa palestra, a gente acha que ela está incluída. Não, ela não está incluída. Ela está integrada. Essa é a diferença. E aqui eu vou procurar explicar para vocês, porque a gente precisa vencer. E o que o professor Emerson falou, que é muito importante, que a sociedade precisa acompanhar a evolução legislativa. Uma coisa é o que está nas leis, outra coisa é o que acontece na prática. E a sociedade precisa começar a acompanhar essa evolução. Então, o que é inclusão? O que é integração? Integrar é estar junto, mas não necessariamente inserido, participando e fruindo de todos os direitos em igualdade de condições com as demais pessoas. É simplesmente estar junto. Exclusão é o que a gente vê com a população LGBTQIA+, que é totalmente invisibilizada na sociedade, inclusive no mercado de trabalho. Sequer são considerados. Um recente estudo da OIT demonstrou que mais de 90% da população LGBTQIA+, a população trans, está em situação de rua, situação de miserabilidade, né? Afeta a prostituição e a toda forma de violência, que são sequer vistos para políticas públicas de inclusão. São invisibilizados. Isso é segregação. Isso é exclusão. A segregação, a gente verifica, quando existem grupos que têm os seus direitos, mas só entre eles. Não se divide, não se insere, não se está junto. Está ali, separado, cada qual com seu grupo de direitos, mas de forma separada. Então, o que a gente precisa buscar? De fato, a inclusão. Porque a inclusão, sim, é fazer com que todas as pessoas utilizem e fruam de todos os direitos em igualdade de condições com os demais, nos mesmos espaços sociais, nos ambientes públicos e nos ambientes privados, nas empresas, nas escolas, em qualquer espaço cultural, social, de saúde. E isso é inclusão, nas escolas, na educação, em todos os lugares, usufruindo da mesma forma como as demais pessoas. Nossa, mas o que isso tem a ver com o trabalho rural? Não é? O que isso tem a ver com o meio rural? Tudo. O trabalho rural é uma forma de trabalho, né? O artigo 7º, ele se aplica a todos os trabalhadores, urbanos e rurais. Inclusive a não discriminação, inclusive a inclusão. A OIT, né, a Convenção 111 da OIT, se aplica a todos os trabalhadores, inclusive os trabalhadores rurais. Então, hoje, quando se pensa em diversidade, e principalmente no agronegócio, que emprega 19 milhões de pessoas no país. Isso é um dado do CPEA e da PNAD contínua, agora, publicado em 2023. O agronegócio emprega 19 milhões de pessoas. A participação do agronegócio no mercado brasileiro é de 20,33%. Grande geração de economia, de renda e de riqueza no país. Então, quando a gente fala em não discriminação, em inclusão e diversidade, a gente também tem que olhar para o agronegócio, porque ele também emprega. E ele também precisa olhar para essa população, porque a representatividade que existe no nosso país precisa estar em todos os lugares, e também no agronegócio. Bom, a gente sabe que tem vários estudos, inclusive estrangeiros, que demonstram que as empresas, né, que cuidam dessa questão da diversidade nos seus programas de gestão, além deles promoverem um ambiente de trabalho mais saudável, inclusive sob o aspecto psicossocial, eles acabam incentivando essa troca de experiências e eles garantem motivação e aumento da produtividade. Isso está comprovado. Então, eu vi que o Dr. Sérgio, presidente da Matra, falou do ESG, e isso é muito importante, porque essa política
de meio ambiente, responsabilidade social e governança é de extrema importância hoje no mundo corporativo e empresarial, inclusive no agronegócio. Esses critérios estabelecidos por esse sistema de governança, que tem que ser ético, probo, né, voltado para o desenvolvimento sustentável da empresa e sempre voltado para a inclusão das pessoas, para esse olhar na diversidade, para dar oportunidade para as pessoas, inclusive para que a empresa cumpra o seu papel social, a sua função social que está lá na Constituição Federal, é muito importante que as empresas façam valer esses critérios do ESG. E eles estão totalmente coadunados com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, estabelecidos pelo Pacto Global na Agenda 2030, que o Brasil se comprometeu a colocar em prática, né? Então, as empresas hoje que utilizam os recursos naturais de forma sustentável, que possuem uma gestão de negócios proba e ética, além de ter um compromisso social com políticas públicas de inclusão e de respeito à diversidade, elas terão o quê? Mais-valia no mercado corporativo. Elas vão ter as suas ações, com certeza, com maior valor agregado, e vão produzir mais, e vão gerar mais lucro, e vão gerar mais riqueza. Esse objetivo está totalmente alinhado com o ODS 8, né, que é trabalho decente e crescimento econômico, que é promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, né? Então, trazendo emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as pessoas. E aí essa gestão, essa cultura da inclusão precisa estar presente em todas as empresas. Então, para não me alongar muito, né? Hoje faltam 2 minutinhos, eu estou tentando ficar no tempo aqui. Então, o agronegócio ele é um dos motores centrais da economia brasileira. Ele impacta diretamente na vida das pessoas, seja na produção agrícola, seja na circulação de riqueza, influindo no desenvolvimento da região em que está inserido, no aspecto econômico, ambiental, social e cultural. A nossa sociedade ela é plural e diversa. Essa é a nossa maior riqueza, que traz cores e contornos próprios, perspectivas e experiências distintas. O ambiente empresarial deve refletir essa mesma sociedade em que está inserido, com pluralidade, respeito e tolerância, promovendo a inclusão de fato e rompendo padrões que reforçam a discriminação, que excluem e que segregam. Então, eu termino aqui a minha fala em dizer que, principalmente no agronegócio, já introduzindo a fala da doutora, a gente vê que as mulheres são minoria, né? As mulheres no agronegócio, no meio rural, são ainda minoria. E, muitas vezes, também invisibilizadas. Eu até estava contando uma conversa que eu tive com colegas que fazem diligência de trabalho escravo, e eles até disseram que, nos resgates dos trabalhadores que estão lá numa situação de extrema vulnerabilidade, muitas vezes as mulheres que estão lá trabalhando nas casas, como cozinheiras e arrumando a casa, enfim, fazendo a limpeza, sequer se considera que elas são trabalhadoras. Elas não são resgatadas, ficam invisibilizadas, porque não se considera aquele trabalho do cuidado da casa como trabalho. Então, é preciso que toda a sociedade se volte para essa questão da inclusão, mas em todas as áreas. Quando a gente fala isso, eu falo até como meia-culpa para o próprio Ministério Público, para a fiscalização, para o governo, e para as empresas, e para os empregadores. Nós precisamos olhar quem é a nossa população, e nós precisamos acolher essa população, integrar e inserir essa população, não só integrar, mas inserir e incluir essa população nos espaços. E aí, sim, dando capacitações para quem precisa de capacitação, incentivando o mercado de trabalho da mulher, que é muito importante, que está lá no artigo 7º da Constituição Federal também, trazendo equidade nessa relação de trabalho para que esses grupos, hoje, que estão inferiorizados, possam alcançar a mesma igualdade material que o grupo maior, que a maioria da população tem.
né, que, infelizmente, hoje é a população branca que acaba assumindo todos os espaços de poder e de economia e de riqueza da sociedade. Nós precisamos olhar para esses grupos vulneráveis e trazer eles para dentro das empresas, trazer eles para o direito do trabalho. Muito obrigada. Parabéns, doutora Daniele, pela belíssima exposição e, cumprimentando-a, passo a palavra agora para a doutora Maxiele Bergamin para fazer a sua exposição. Bem, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer aqui, professor Emerson, a apresentação, parabenizar a professora Daniele, a belíssima palestra. Gostaria de agradecer na pessoa do presidente, o doutor Samuel Hugo, que tive o prazer de conhecer pessoalmente ontem, e na pessoa de uma amiga contemporânea de faculdade de Belém do Pará, Cristina Nagano, de 20 anos atrás, já começa entregando a idade, né? Mas vou ficar em pé para poder falar melhor com vocês. Também gostaria de me descrever. Sou uma mulher de 1,75 m, loira, com cabelo ao ombro, estou vestida com uma roupa branca, um terno marrom, e também estou aqui ao palco, em pé, falando ao microfone. E também gostaria de descrever que acredito que vocês não esperavam que viesse da Amazônia uma mulher nesse porte, talvez esperassem uma característica diferente do Pará. 3.200 quilômetros, para contar para vocês um pouquinho do que é essa governança da Amazônia. Venho de uma cidade chamada Paragominas, que foi uma cidade que surgiu há 58 anos atrás, a partir da abertura da Belém Brasília, quando o presidente Juscelino Kubitschek criou o programa Integrar para Não Entregar a Amazônia, quando era uma ameaça termos a Amazônia furtada de nós brasileiros. E essa é uma informação que, lá na frente, vai fazer muito sentido. Bem, muitos brasileiros foram para a Amazônia para poder defender esse patrimônio. E lá trouxeram suas famílias e muitos investimentos, e ali tiveram que abrir suas áreas, investir no agronegócio, muito rudimentar naquela época, foi iniciado com a pecuária. Em Paragominas, especificamente, pecuária, depois o ciclo da madeira. Paragominas foi a segunda cidade madeireira do mundo, só perdeu para uma cidade no México, e, posteriormente, também a área de carvoaria. Em 2008, nós tivemos um ciclo do governo que levou arco de fogo para esse município. E esse ciclo da madeira foi encerrado, e ali chegou o agronegócio através dos grãos. Paragominas, a partir daí, se tornou um município verde e se tornou também aí um programa de governo. E na Amazônia, todos os municípios seguiram esse exemplo, porque foi criada uma lista de municípios chamada Lista Negra, no qual esses municípios não poderiam mais fazer comercialização, ganhar recursos, até que preenchessem os requisitos de boas práticas ambientais. Então, Paragominas liderou essa linha, que foi o livro que o professor citou, foi como eu contei como Paragominas chegou a isso. Paragominas começou, então, a entrar num ciclo do agronegócio, de grãos, soja, milho, e também da exploração de bauxita. E começou a mudar totalmente o perfil desse município. Paragominas continuou nesse ciclo de preservação ambiental de 2010 a 2021, mantendo o equilíbrio ambiental. E por que eu estou falando isso e volto agora para falar de quem sou eu? Estou no presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, desenvolvo esse trabalho desde 2021, sou a primeira mulher naquele sindicato, que já tem 56 anos, vou agora para o meu segundo mandato, e muito patriarcal, machista também, viu, doutora? Mas tive ali uma acolhida muito grande, apesar de termos ali quebrado muitas barreiras.
não tive nenhum dos meus parceiros do agronegócio, nenhuma rejeição, pelo contrário, eles receberam muito esse novo desenvolvimento de uma forma muito positiva. Mas cheguei ali e senti que era quase solitária no meio de tantos homens, né? Éramos quase 200 e apenas 9 mulheres. Então, me chamou muito a atenção, porque tão poucas mulheres. E comecei a fazer algumas investigações, né? Quais eram os cursos que eram ofertados para as mulheres? Não está no meu currículo, mas também sou produtora rural, pecuarista. Por que essas mulheres não estavam no sindicato? Porque elas não se sentiam atraídas para estarem ali. Cadê as pequenas produtoras, as médias produtoras e as grandes produtoras daquele município? Comecei a verificar que nos municípios vizinhos também não existiam mulheres dentro do sindicato. Apesar de, no nosso estado, ser o número de maior, nos sindicatos do Brasil todo, nas federações, ser a maior federação com mulheres liderando o sindicato, proporcional ao número de sindicatos no Brasil. Mas não encontrava. Começamos a analisar que essas mulheres, elas, na realidade, elas se sentiam envergonhadas. Elas não se sentiam, não tinham liberdade de dizer que estavam no agronegócio. Elas estavam ali, elas tinham um trabalho, elas eram produtoras, mas elas não tinham liberdade para dizer. Então, começamos a trabalhar um projeto que chama Rural Delas, e eu vou contar um pouquinho, através do vídeo, como é esse projeto. Em um mundo onde o agro é uma força vital, existe um lugar onde a determinação, a resiliência e o talento se unem. Bem-vindo ao Rural Delas. Somos um movimento no meio rural de mulheres empreendedoras do agronegócio, levando apoio e difundindo o uso de tecnologias e técnicas, não apenas para cultivar a terra, mas para semear os sonhos. Elas são guardiãs da terra, promotoras da sustentabilidade, defensoras da biodiversidade e pioneiras na agroecologia. É mais do que agricultura. É sobre o poder que nasce da terra e que guia mulheres para um sucesso que um dia foi desacreditado. Esta é a história do Rural Delas, onde as mulheres escrevem seu próprio destino e transformam campos em oportunidades. No último censo, realizado em 2017, nós observamos um número grandioso de 1 milhão de mulheres na frente de gestão de propriedades rurais, num total de 5 milhões de propriedades. Mulheres, elas têm 19% dos cargos de gestão do agronegócio. Por que essas mulheres não estão aparecendo para a gente? O que acontece com isso? O governo hoje está se preocupando em fazer políticas públicas para descobrir qual é essa situação. Por que essas mulheres não estão aparecendo? O que acontece para que essas mulheres... Elas estão dentro das fazendas, elas sujam as botas. Aqui, não sei se vocês perceberam, tinham empresas com mulheres com as mesmas camisas. Essas mulheres, no ano passado, quando nós fizemos nosso primeiro encontro rural delas, esse vídeo é do segundo encontro, nós começamos a convidar essas mulheres que trabalhavam nas empresas, são empresas de fomento, de plantio, né, das safras, e nós começamos a convidá-las e explicar qual é a função delas no agronegócio. Se elas não estivessem ali, seriam fomentado o agro, a gente conseguiria fazer a safra? Qual é a função dela dentro do agronegócio? Porque, como o professor Sérgio falou ali, o produtor rural ele tem várias funções. O trabalhador rural ele não é só aquele que necessariamente está colocando ali a semente na terra, né? A cadeia do agro, como a professora falou, 20% hoje é do agronegócio. Essa cadeia, professora, ela é muito extensa. Ela está ali desde a copeira que trabalha naquele escritório do agronegócio, né, até da veterinária que está lá no campo cuidando daquela vaca, né, está ali cuidando dali dos ovos, aqui, que a gente tem a cidade dos ovos, aqui, Basco, que eu tive prazer de conhecer ontem. Então, assim, essas mulheres elas estão envolvidas de muitas formas.
Hoje, 1 ano e meio depois, eu tive o prazer de receber uma professora que está fazendo um estudo de doutorado, e ela retornou a Paragominas depois de 1 ano e meio. E ela encontrou uma cidade totalmente diversa do que ela havia deixado. Ela encontrou mulheres que hoje elas se identificam e têm a liberdade de dizer que são do agronegócio. Elas entendem que, através desse projeto, a gente conseguiu fortalecer uma cadeia. E, através desse projeto, mais de 800 mulheres foram impactadas. A gente consegue levar cursos para muitas colônias que, às vezes, a gente demora 2 horas e meia para chegar de carro. Imagina como essa mulher poderia desenvolver o seu negócio. Muitas vezes, essas mulheres elas produzem a sua mercadoria, muitas vezes mel, mas elas não conhecem precificação. A gente, quando entrou no sindicato, a gente observou que os únicos cursos que eram ofertados para essas mulheres eram panificação, costura e manuseio de alimentos. Não tem nenhum problema com esse curso, mas eu não tinha oportunidade de levar essa mulher no mercado e torná-la competitiva. Então, nós trouxemos hoje, o José Maria falou de máquinas pesadas aqui pela manhã, e nós trouxemos curso de máquinas pesadas. Ele falou, eu acho que tem um índice que hoje os empresários preferem as mulheres. Esse índice é verdadeiro. Na nossa cidade, na indústria canavieira, eles preferem as mulheres. Elas são resilientes, elas cuidam das máquinas que custam 7 milhões de reais, como a casa delas. Elas colocam um tapete que, muitas vezes, elas bordam, e elas cuidam daquele maquinário de uma forma diferente. E a indústria já vê isso, a mulher cuidando de uma forma diferente. Então, nós trouxemos cursos de maquinários pesados, tecnificação, ciência, administração rural. Essa mulher, hoje, ela está no mercado. Ela está tanto no mercado de forma competitiva da tecnologia e da ciência, como ela está no mercado, hoje, também da pecuária. A gente trouxe doma, vaqueiras, elas conseguem ir hoje para o mercado através dos cursos. Então, é uma questão de possibilidade para incluir, que a professora tanto disse, né, professora? Então, o rural delas, na realidade, ele assiste essas mulheres desde a produção própria, quanto para inseri-las no mercado. A gente tem observado, inclusive, nos projetos, professora, que a gente tem feito, tem um outro projeto de turismo rural. O professor hoje falou, Francisco Rossal, disse aqui, do problema das pessoas não quererem trabalhar e do êxito rural. Hoje, a gente já conhece um trabalho de retorno das pessoas que estão voltando aonde a gente tem esse projeto. Elas voltam para as suas colônias. Né? Elas voltam. Colônia, não sei se vocês chamam colônia aqui, onde as pessoas... assentamentos, colônias rurais, não sei se é o mesmo termo. Aqui é a mesma coisa? Que, às vezes, as nomenclaturas são diferentes. Então, elas voltam para as suas colônias. Tem uma colônia lá que chama Nossa Senhora de Nazaré. Quando nós chegamos nessa colônia, através do projeto rural delas, nós identificamos que a produção de farinha deles era uma produção que estava cada vez reduzindo mais. E eles estavam ficando totalmente endividados. Nós trouxemos 8 cursos diferentes para toda a cadeia da farinha. Nós vimos que a maniva que eles replantavam estavam doentes. Então, cada vez mais, por falta de assistência técnica, eles iam prejudicando o próprio plantio. Nós conseguimos 40 mil manivas, conseguimos horas de maquinário doado pelos nossos sindicalizados, e hoje eles já fizemos todo o estudo geográfico deles, através de um trabalho junto com o SEBRAE. Ele já produz a farinha diferenciada deles, e várias pessoas que haviam abandonado a colônia hoje retornaram, inclusive jovens que se interessam hoje pelo mercado rural, que já não queriam mais. Então, essas colônias hoje, a gente está também fazendo um trabalho de turismo rural, em parceria também com o SEBRAE, com o SENAR e com o governo do Estado, através da Secretaria de Turismo. Já estamos trabalhando com o Observatório de Aves de outros países para identificar alguns animais, para que consigamos trazer também parcerias para estimular que essas pessoas, né, cada vez mais consigam rentabilizar dentro do local que está. Mas para que a gente, por que a gente desenvolve isso, né? Qual é a nossa responsabilidade com essas pessoas? Isso tudo está dentro do ESG, do que a gente acredita, do que o professor Sérgio dizia aqui. Quando a gente entrou dentro do sindicato, eu entrei na época da pandemia. Então, já tinha um afastamento muito grande da sociedade com o sindicato. E era um sindicato que as pessoas entendiam como sendo um sindicato elitizado.
um sindicato de grandes produtores. Então, o nosso maior desafio naquele momento era que as pessoas entendessem que era um sindicato do pequeno, médio e grande, e que a gente pudesse, através do sindicato, auxiliar todos esses produtores. Então, esses projetos foi uma forma de trazer esses pequenos produtores, eles entenderem que essa é a casa deles, uma forma para que eles se sintam assistidos pelo sindicato. A maioria deles não são sindicalizados diretamente, eles são assistidos e se sentem amparados através disso. E nós recebemos um evento ESG, no qual recebemos o Banco Mundial, KPMG, Fórum do Futuro, recebemos uma série de entidades que, nesse caso, sim, como o professor Sérgio disse, que as grandes instituições, às vezes, repelem, né, esses momentos do ESG. E, nessa hora, os produtores disseram, não, espera aí, vai trazer todo mundo para cá, eles vão ficar de olho na gente. E esse também é um olhar feminino. Quando eu digo da mulher no agronegócio, ela é resiliente, ela é diferenciada. Ela tem um olhar no agronegócio que ela não desiste do que ela está fazendo. Hoje, tem linhas de crédito de bancos que são específicos para mulheres. Por quê? As mulheres, elas são credoras muito eficientes. Elas têm um compromisso muito grande com aquilo que elas firmam. E elas também tendem a procurar cada vez mais assistência técnica. Então, o resultado do que elas buscam é muito maior, muitas vezes. Eu costumo dizer que o homem não gosta de pedir informação no trânsito, né? Não quer pedir. Mulher não, sempre pede. E essa é a diferença, tá, gente? A mulher, no campo, também é assim. Ela quer assistência, ela não quer errar, ela tem uma conta para pagar. Então, isso também está fazendo uma diferença, e eu estou falando com base em estudo, em estatística. Então, quando nós fizemos o evento ESG, nós tivemos uma resistência muito grande dos sindicalizados. Eles tiveram medo de dizer, eu tenho mais uma obrigação, eu tenho que fazer mais algo, né? Porque existe realmente uma cobrança muito grande, às vezes, do agronegócio. E nós tivemos um olhar diferenciado. Por quê? Porque esse produtor ele já faz ESG. Ele só não sabia que ele estava fazendo ESG. Paragominas é um município que, hoje, é um case de ESG. Ela, de 2010 a 2021, ela se manteve dentro do padrão do desmatamento, diferente de todos os outros municípios do estado do Pará. Paragominas, ela cresceu com o agronegócio, ela cresceu o IDH e a renda per capita do município, sem desmatamento, com eficiência e desenvolvimento do agronegócio. Então, ela cumpriu vários requisitos do ESG, tornando o município com case positivo dentro da área pública. Os produtores, em sua maioria, eles já cumprem ali dentro das suas propriedades. As mulheres já são empregadas dentro das propriedades. Os bebedouros, na sua maioria da pecuária, eles são abastecidos através das placas solares. Então, são autossuficientes. Os seus dormitórios, eles atendem também um lado feminino, um lado masculino. A gente tem todo um trabalho dentro do sindicato para isso. Então, a gente tem em Paragominas o maior plantio individual do mundo de plantio de espécie nativa. Foi até publicado no Guinness Book, quer dizer, já tem um plantio de silvicultura, já faz toda essa área de área ambiental, governamental, e Paragominas já é adiantado com isso. Isso foi tão peculiar e foi tão diferente, gente, nesse encontro ESG, que chamou a atenção, quando a gente recebeu a FAO, levando o exemplo, isso chamou a atenção do diretor na Itália. Ele disse, eu quero conhecer essa cidade na Amazônia. Que cidade é essa que já está fazendo ESG? Como ninguém nunca falou que a Amazônia faz ESG? Porque só chega para a gente informação negativa da Amazônia. Como ninguém sabe dizer que na Amazônia tem 67% de floresta de uma cidade onde tem um sindicato que uma mulher está liderando, que tem um grupo de mulheres, que mais de 800 mulheres estão envolvidas numa rede de apoio, onde uma apoia a outra e querem o crescimento mútuo, independente de qual seja a sua classe. Então, isso começou a despertar em diversos locais, no qual a FAO quer apoiar um projeto dentro do rural delas, naquela cidade. Então, eu quero chamar aqui uma fala da professora Ângela Gandra, que falou aqui hoje, sobre pré-conceito. Não tem um pré-conceito do agronegócio. Conheçam o agronegócio. Vão até lá conhecer qual é esse desenvolvimento. Vão conhecer como acontece, como é esse trabalho rural,
Como são essas pessoas que estão ali? O agronegócio, na sua maioria, ele é tradicional porque ele é gerido por famílias que amam aquilo que fazem e estão ali por uma vida toda. Eu fui levada muito criança para a Amazônia. Quando eu falo que eu sou apaixonada, eu falei para os professores, sou apaixonada pelo Pará. Eu sou capixaba, por isso essa característica diferente dos amazônidas, mas me sinto amazônida, me sinto de paixão que tenho pelo meu Pará. Então, não tenham preconceito com a Amazônia. Ali são pessoas que estão produzindo, que amam o que fazem e que preservam, acima de tudo, e que querem o desenvolvimento do seu povo. Essa é a mensagem que eu vim trazer para vocês. Tenham a oportunidade de conhecer a Amazônia. Tenham a oportunidade de conhecer as pessoas que estão na Amazônia. A gente que está ali, essas pessoas amam a floresta. Essas pessoas amam produzir com sustentabilidade. Então, a diversidade é a nossa bandeira. A diversidade feminina e todo tipo de diversidade. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns, doutora Maxielle, pela sua brilhante exposição. Eu não poderia deixar de passar aqui, deixar a oportunidade, né, de fazer pelo menos um questionamento para cada uma, né, das nossas brilhantes palestrantes, também para não alongar muito. Né? Mas eu farei os 2 questionamentos, então podem responder como preferirem. Tá? Algo que eu e a doutora Daniela estávamos conversando, inclusive, aqui antes da exposição, que eu acho que seria interessante para falar aqui para o nosso público. Né? Quais são as maiores dificuldades para a inclusão das pessoas com deficiência no campo, na experiência prática? Então, esse é um primeiro questionamento para a doutora Daniele. Né? E o segundo questionamento aqui que eu faço para a doutora Maxielle, qual que é o caminho? Eu sei que a doutora falou muito bem sobre isso, inclusive da sua experiência pessoal, mas quais os caminhos para a naturalização, né, da mulher rural? Né? Não algo que seja visto a partir de uma visão patriarcal como irregular, não diria irregular, mas como estranho. O caminho para que isso seja visto da forma mais... Bom, o caminho para a inclusão, né, da pessoa com deficiência é um caminho árduo, né? E no agronegócio, no trabalho rural, mais ainda. Não é? Justamente por conta da cultura que a gente tem, que a sociedade, no geral, tem, de que essas pessoas, por terem limitações que são permanentes, não conseguiriam exercer uma atividade laborativa com segurança e autonomia, como outros trabalhadores, ainda mais num ambiente que é um ambiente insalubre, muitas vezes, né, que tem a questão das intempéries, enfim, é um ambiente de um trabalho mais pesado. Mas essa é uma cultura que todos nós temos, e aí eu falo que é uma cultura do Brasil, né, e do mundo, não é só aqui, né, que a gente precisa quebrar. Então, quando o Tratado Internacional da Pessoa com Deficiência foi concebido e se trouxe um novo conceito da pessoa com deficiência, esse conceito foi construído de acordo com lutas desses grupos no mundo todo, que também passam pela essa mesma forma de pensar e que tiveram a coragem de mostrar para a sociedade, e através dessas discussões na ONU, de que eles podem, sim, trabalhar, desde que haja uma adaptação para eles. Hoje se falou nessas máquinas pesadas, nessas máquinas que podem ir para o campo. Muitos desses trabalhadores, havendo uma adaptação nesse maquinário, podem pilotar essas máquinas, podem dirigir essas máquinas, podem ser capacitados para isso. Eu vejo esse exemplo maravilhoso do sindicato patronal. É um exemplo de inclusão da mulher de forma qualificada, né, no mercado de trabalho, no agronegócio, de sucesso,
e que mostra que, quando se quer de verdade, se busca uma solução, mesmo contra toda uma cultura que a gente sabe que existe com a mulher também, né? De que o campo não é para a mulher, enfim, que a mulher tem que ficar no trabalho voltado ao trabalho mais doméstico. Tanto é que os cursos do sindicato eram de costura, panificação e alimentos, ou seja, trabalhos voltados para aquilo que se entende que a mulher deveria fazer, não é? Então, para quebrar essa cultura, houve todo o envolvimento, né, empresarial para capacitar essas mulheres, e olha só que resultado que foi alcançado. E eu vejo que a gente precisa quebrar esse paradigma também em relação à questão da pessoa com deficiência, porque é a mesma situação. Então, é isso que eu fico. É um avanço que nós precisamos ainda dar largos passos, mas a gente precisa pensar sobre isso. Doutora, eu quero falar uma outra situação para a senhora. Hoje nós temos 3 alunos que são alunos com deficiência, que fazem um curso de administração em agronegócio do Senado, dentro do nosso sindicato, que é todo adaptado, e é uma felicidade. Estão muito animados. Eu tenho certeza que serão inseridos no agronegócio na nossa cidade. São 3. Bem, eu acredito que, para se tornar natural, também tem uma questão de um lapso temporal. Não vai ser da noite para o dia, mas muitas coisas podem ser feitas. Eu recebi um convite para estar junto da Embrapa, agora, final do mês, para a gente discutir algumas políticas públicas a partir desse observatório da Amazônia que a gente tem feito com essas mulheres. Trazer essa prática do que a gente já vem trabalhando e levar para transformar em políticas públicas. Quando a gente começou, como eu disse, os nossos primeiros desafios era levar o conhecimento. Depois que a gente levava o conhecimento, ela estava ali, conseguia fazer o produto, a gente já tinha outro desafio. Como ela ia escoar um produto que ela precisava de 2h30 de transporte até chegar na rua? Como ela ia conseguir fazer todo o desenvolvimento da sua cadeia se ela não tinha um financiamento? Então, a gente começou a ter que desenvolver formas de ampará-las com outros mecanismos. Procuramos o SEBRAE, a União Europeia entrou nesse projeto através de recurso financeiro para as pequenas cooperativas. Então, assim, precisamos trabalhar os desafios que vão aparecendo. Uma política pública que foi feita na minha cidade, através do governo passado, foi a entrega de títulos para mulheres do INCRA. Na minha cidade foram entregues mais de 8.000 títulos, uma média, naquele cinturão da minha cidade, que são 4 municípios. Isso ajudou muito a desenvolver, porque essas mulheres hoje elas têm um documento. Elas podem ir ao banco, e isso traz muita dignidade para elas. Elas podem ir ao banco, pegar um financiamento, voltar, plantar e se desenvolver. Isso é natural. Isso é digno. Ela tem condições de desenvolver o que ela acredita. Ela tem condições do desenvolvimento dela. Porque antes ela tinha terra e tinha boa vontade, mas ela não conseguia, sem o título dela, ela não conseguia desenvolver. Então, eu acredito que esse é um olhar que o poder público precisa continuar. A regularização ambiental e fundiária no meu estado. Não sei se nos outros estados também são assim, mas no meu estado a gente precisa continuar e precisa desse olhar para a mulher. Aqui no estado, através do programa Semeadoras do Agro, que é um programa de mulheres também, um projeto belíssimo que tem no estado de São Paulo, estão um passo à frente. Ela já tem uma linha de crédito só para mulheres com as agências bancárias, que é um programa que a gente já vem conversando para saber como a gente consegue replicar para lá. Então, eu acredito que, natural, a gente vai demorar muito tempo, mas acredito que a gente não pode parar de lutar para conseguir. Esse evento desse ano, nós conseguimos reunir 256 mulheres num auditório para dizer para elas: nós vamos continuar lutando umas pelas outras. No ano anterior, fomos 120 mulheres que eram unidas pelo agro, e, nesse ano, unidas, nós somos a transformação. Mas por que essas mensagens? Porque as mulheres também, elas vêm, historicamente, com uma ideia de que elas precisam competir entre elas. E, quando a gente começou esse processo, a gente entendeu que, lá no começo, quando elas estavam se desenvolvendo, umas
impediam o desenvolvimento das outras. Então, isso fez com que a gente começasse um trabalho de cooperação entre elas. E, conversando com outros projetos de outros estados, nós entendemos que isso também acontecia em outros estados. E, conversando com pessoas daqui, a gente entendeu que também acontece aqui. Às vezes, quando mulheres são promovidas dentro das empresas, aqui gera um ciúme muito grande, um boicote. E, às vezes, o homem é promovido e não gera boicote. Então, um trabalho precisa ser feito com as mulheres também, para que isso seja natural, esse respeito, esse apoio, esse caminhar junto e esse desenvolvimento.